se ela fica. Ok? Vamos ver. Vamos ver. Ainda não. Aqui. Iniciando então nossa aula, Introdução à Teologia. Primeira aula de Introdução à Teologia. Hoje com outra dinâmica, né? A gente estava transmitindo via Hangout, agora a gente voltou pelo Facebook, né? Na verdade pelo Facebook, pelo YouTube. Só que agora fizemos uma transmissão pelo Facebook por falta de equipamentos, que o professor extraviou. Mas enfim, vamos fazer uma oração para Deus conduzir a aula. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento, por este estudo. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor esteja presente neste momento e abrindo nosso entendimento, nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos falar através desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Vivinha falou que o áudio fica muito baixo quando eu uso o meu telefone. Então acho que vou ter que falar um pouco mais alto, mesmo que pareça exagerado para nós aqui. Eu acho que o pessoal lá, acredito que não esteja sendo chegando muito alto então. Fazendo a introdução então à teologia, nós trabalhamos com o material do Instituto Rockman, certo? Que é do Rodrigo Olinkowski, lá de Itajaí. E a gente já está faz um tempo já trabalhando com esse material. A introdução à teologia, ele vai começar com o termo, né, de o que é teologia, de onde vem a palavra teologia. E aí ele vai justamente trabalhar o conceito do grego, theo e logos. Teologia é uma palavra composta de duas outras. Theo, que significa Deus, e logos significa, na verdade, ela vai ter várias nuances. Logos significa palavra, no grego. Estudo pode significar também oratória, ou como é que pode dizer, diálogo, ou até mesmo uma exposição de ideias. Mas a ideia, eu acho que melhor é o estudo mesmo, né? Que é o estudo de Deus, né? Estudo da pessoa divina. Isso vocês vão encontrar lá na página 14. Então, ou até ele coloca aqui que poderia ser discurso sobre Deus. É um discurso, né? A palavra logos também pode significar discurso. Mas a ideia principal mesmo de teologia é estudo de Deus. Ele coloca também como sendo a ciência da teologia, ele coloca como se fosse uma ciência, que na verdade essa ciência é o esforço humano para entender Deus, é o esforço humano para estudar Deus. E aí a gente pode, a ação humana em busca de Deus, ou entender e estudar esse ser divino. E aí a gente percebe algumas, talvez, dificuldades, né? Porque um ser limitado vai estudar e vai pesquisar um ser eterno, sem limites, né? Um ser limitado vai estudar um ser ilimitado. Aí a gente vai incorrer em várias dificuldades, certo? E a gente pode saber o seguinte, de que em primeiro lugar, a pessoa que vai estudar, ela não vai entender a totalidade de Deus, né? As diferentes teologias, e é interessante essa ótica de a gente pensar em teologia, é justamente na forma de nós vermos Deus, porque as pessoas são diferentes, elas vão ver Deus de formas diferentes. Ok, então tá ok, tá chegando bem o som, a imagem, então tá bom, legal, obrigado. Então olha só, a ideia de nós estudarmos Deus, por exemplo, eu vou ter um conceito de Deus, por causa da minha composição, primeiramente, familiar, do meu contexto, no país em que eu moro, com as pessoas que eu convivo, eu vou entender Deus de uma forma. Agora, se eu tiver nascido
Vou usar aí um outro exemplo, por exemplo, na China. Tá? Eu vou ter a mesma concepção de Deus que uma pessoa, por exemplo, latino-americana tem? Será que a gente vai entender Deus da mesma forma? Será que a gente vai estudar a Bíblia da mesma ótica? Eu creio que não. Porque a minha sociedade, os meus princípios, os meus valores, mesmo que Deus seja um Deus imutável, Ele não muda, ele é o mesmo, seja Ele na China, seja Ele no Brasil, seja Ele no Paquistão, em qualquer lugar, nosso Deus é o mesmo Deus. Ele tem os mesmos valores, eles têm os mesmos princípios, mas a cultura humana, ela é completamente diferente. Então, isso tudo influencia o quê? A forma de estudar Deus. A teologia, como nós vamos estudar ela tem uma ótica muito, de um lado, europeia, porque os primeiros grandes teólogos foram europeus, certo? Com uma influência, de repente, de uma razão muito forte, né? Existe também uma influência, de repente, norte-americana, né? Por quê? Porque grandes escritores e teólogos também eram norte-americanos. Então a teologia brasileira é a ótica na qual nós brasileiros vemos Deus, mas ela tem já uma herança dos missionários que vieram pregar o Evangelho. Principalmente europeia, né? Ele fala no livro. Principalmente europeia. Para as primeiras pessoas que vieram colonizar o Brasil, na verdade eram os europeus, né? Os portugueses. Os portugueses, por sua vez, já tiveram uma influência, em primeiro lugar, católica, depois muçulmana, porque Portugal foi invadido pelos árabes até certo momento. Então isso tudo influencia a forma de nós estudarmos Deus e vermos Deus. Então a gente vai ver que existem vários tipos de teologia. Teologia, alguns chamam de teologia calvinista, teologia reformada, teologia da prosperidade, teologia da libertação, né? Tudo isso talvez são termos não muito conhecidos, mas no estudo a gente vai abordar sobre isso. E eu gosto de comparar isso com óculos, né? A teologia é como um óculos. Vocês já perceberam que existem alguns óculos escuros, né? Não esse de correção de grau, né? Mas óculos, por exemplo, tem um que tem uma tela, uma lente meio azulada. Tem outro que o óculos ele é meio fumê, meio marrom. E tem aqueles bem escandalosas, né, gigantes assim, meio rosado. Já viram óculos de lente meio rosada? Aquilo parece uma coisa, né, escandalosa. Depende do tipo de óculos que você vai colocar, você vai ver o quê? Você tem um de lente rosada? Ali. Então, você tem propriedade, né? Você tem personalidade para usar. Tem coragem. Você tem ousadia. Ainda bem que só óculos, né? O óculos é da sua cor agora, né? Só nós no Facebook está acompanhando isso. Mas enfim, ainda bem que eles não sabem quem está sentando do lado. Eu falo, quer ver? Então, depende da lente, depende do óculos que nós colocamos, vai influenciar na forma de nós vermos o nosso mundo ao nosso redor. Certo ou errado? Certo. Então, se eu colocar uma lente azul, eu vou ver todas as coisas com uma tendência ou uma tonalidade azulada. Se eu colocar um marrom, vou ver com tonalidade marrom. Se eu colocar rosa? Né? Rosa? Aí vai parecer tudo rosa. O mundo cor de rosa. Então, olha só, teologia é a mesma coisa. Dependendo da teologia que eu uso, eu vou ler a Bíblia a partir daquela ótica. Depende da formação que eu tenho, depende da cultura que eu tenho, eu vou ler a Bíblia e de repente eu vou entender alguns termos dentro da Bíblia que vão me remeter ao meu contexto. Isso aqui é familiar. Eu vou me identificar com alguns termos e com alguns eu não vou me identificar de forma alguma. Por quê? Porque não faz parte da minha cultura. Então vai ter algumas coisas que vão ser fáceis e quando alguém
traduz a Bíblia, muitas vezes ele já traduz a Bíblia dentro de uma cultura, dentro de uma teologia, dentro de uma forma de ver Deus, ou estudar Deus, ou entender Deus, e isso também influencia ele no momento de traduzir, a própria tradução da Bíblia. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma mente e eu tenho uma concepção, por exemplo, vamos usar aí a famosa teologia da prosperidade, né? Então, eu vou estudar e ler a Bíblia já com um certo conhecimento nessa área, alguém já me doutrinou, alguém já acabou me passando tantos conceitos sobre teologia da prosperidade, que quando eu for ler os textos, a Bíblia, eu vou ler através desta ótica, de ver as bênçãos de Deus para mim, as promessas de Deus, e tudo mais, eu vou destacar, e o que vai falar mais ao meu coração justamente vai ser isso. Essa é a ótica que eu estou usando para interpretar a Bíblia. Qual que deveria ser o nosso exercício? Nos despir o máximo possível de toda e qualquer influência pré-concebida do Evangelho e ver o que a Escritura realmente quis dizer na sua origem. E aí a gente precisa de um óculos de correção de grau para corrigir as nossas deficiências. Porque, queira ou não, nós já nascemos com deficiências psicológicas ou deficiências culturais, ranços esses que nos fazem entender a Bíblia de uma forma que às vezes o autor não tinha em mente. A teologia, então, é a forma de nos apresentar as diferentes óticas, os diferentes óculos que foram usados para estudar Deus. Porque esse instrumento aqui foi uma invenção divina ou foi uma invenção humana? Foi uma invenção humana. Da mesma forma que a teologia é um instrumento humano tentando compreender um ser divino, certo? E aí a gente sabe que tudo isso tem as suas limitações, né? Porque as nossas lentes que nós construímos, elas tentam entender Deus, mas de alguma forma eles têm seus riscos, né? Porque ela não é divina, ela é humana. Muito bem. Então, isso é só uma forma prática de a gente entender qual é o instrumento da teologia, qual é o propósito da teologia. Vocês vão ver lá que a teologia ela é uma ciência, só que ela é uma ciência não como as outras ciências. Por quê? Existem as ciências exatas. As ciências exatas, você consegue reproduzir ela a partir de cálculos ou até experiências, né? Você faz uma experiência, se você consegue reproduzir aquela experiência, vira um fato científico, né? Tem toda uma fundamentação científica nela. Agora, a teologia, ela não segue uma lógica racional, da razão. E ela também é anterior ao processo científico. Por exemplo, a ciência ela veio depois da teologia. Já havia história, já se estudava Deus muito antes do que as descobertas científicas. Então, o termo Deus, o estudo de Deus, a teologia na sua ciência, não no seu termo teológico, né? Teologia, né? Esse termo teologos, teologia, ele é muito posterior. Mas agora o estudo de Deus ele é muito anterior, ele remonta o mais primitivo do ser humano, porque desde da era mais primitiva, o ser humano já acreditava num ser soberano, num ser divino. Então o que acontece? A teologia ela é antes da ciência. Ela veio antes dos estudos científicos. Já se estudava Deus antes mesmo de se inventar a ciência, no caso. Né? Se é que a gente pode dizer isso. Então, ela não pode ser comparada com a matemática, por exemplo. A matemática ela é exata. Mas a teologia ela é subjetiva. Porque você não consegue medir. Não tem como medir o tamanho de Deus, a proporção de Deus, né?
o status de Deus, não temos como mensurar, é imensurável. Então ele precisa ser estudado de uma forma diferente. A filosofia, que é outra ciência, ela também não tem padrões muito fixos ou racionais, no caso, né? Então a filosofia, ela anda lado a lado com a teologia, porque ela, como a teologia, não tem como você medir ela, porque fala sobre a razão, sobre o pensamento. Então você não consegue racionalizar algumas coisas do próprio pensamento. Assim, a teologia, ela segue essa mesma forma de estudo. Então, se existe a filosofia, se existe a psicologia, que estuda o comportamento humano, são coisas que você não tem como matematicamente você calcular. Então, criaram-se regras para o estudo da filosofia, da psicologia, da teologia, certo? São estudos, existem estudos... Oi? Sociologia, certo? Mas existem algumas regras que se estabeleceram para se poder fazer disso uma ciência. Então, fizeram algumas regras para tentar estudar a teologia, né? Ou, na verdade, Deus. Pastor? Oi? Mas usa métodos racionais. Justamente assim como a filosofia. Ah, então, é que você Sim. tinha dito que não usa razão, daí eu me confundo. Ela usa razão, mas nem sempre a razão é lógica. Talvez aí, né? Porque precisa ter uma... Não, ela é lógica, sim, mas não tem como algumas você... coisas não chegam a entender. É que algumas coisas fogem da nossa lógica, do nosso... Entendi. do raciocínio, né? Porque a grande questão é qual? Existem algumas ciências exatas, né? Que aí você consegue o quê? Calcular, você consegue medir, você consegue mensurar. Existem algumas ciências, são assim, ciências humanas. E as ciências humanas não tem muito como você medir, né? Sim, Então elas fazem parte desse grupo de ciências, né? Ele vai falar sobre revelação. Esse é um conceito que a gente vai pegar um pouco mais tarde, mais a fundo. Ele fala aqui: portanto, a teologia que para o ser humano era impossível, Deus tornou possível. Porque o ser humano estudar Deus, um ser limitado, estudar um ser ilimitado. Como é que a gente vai estudar um ser ilimitado? Se este ser, que é tão soberano do que o ser humano, se este ser, ele não decide, ele facilitar o nosso estudo, seria impossível, né? Seria impossível se Deus não desse a iniciativa dele se revelar. Porque se Deus não tivesse falado absolutamente nada, nunca tivesse manifestado o seu poder, nunca tivesse trazido nenhuma palavra de profecia através dos seus profetas, se Deus nunca tivesse se manifestado de forma nenhuma, nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem com ninguém. Deus não falasse com ninguém. Seria possível nós termos algum entendimento sobre Deus, ou a gente nem conheceria ele. Nem saberia que existiria Deus, mas tiveram pessoas que a Bíblia diz que até pela própria criação nós podemos ver ou saber que existe um Criador. Só que este Criador, ele também se revelou em primeiro lugar para Adão. Porque ele teve o quê? Contato direto com Adão. Agora, imagina se nem Adão não tivesse tido contato com Deus. Absolutamente ninguém tivesse tido nenhum tipo de contato com Deus. Eu acredito que seria difícil o ser humano, pela sua própria ciência, né? Nós não estaríamos aqui hoje, porque o que nós temos para estudar? Nada. Agora, Deus, ele, desde a sua criação, ele decidiu se relacionar. Ele precisa disso? Não, ele não precisava disso. Mas ele decidiu se relacionar primeiramente com Adão. O primeiro ser que ele criou, ele se relacionou com ele. Significa que a teologia, Adão foi o primeiro teólogo de conhecer a Deus, de conhecer esse Criador. Adão foi criado por Deus. Então ele foi o primeiro o primeiro ser a conhecer a Deus.
E Deus, a cada virada do dia, né, andava pelo jardim e eles tinham comunhão. Então, pensando nisso, Deus foi se revelando gradativamente, né? A gente pode ler lá na Bíblia, né? Enoque, a gente lê lá sobre Noé, sobre Ló, a gente lê lá sobre Abraão, a gente lê sobre os patriarcas, a gente lê Moisés, e Deus falando com o povo, e Deus se revelando. E hoje nós temos o registro de Deus, a revelação de Deus, quem Deus é, através da sua palavra, através da Bíblia. Então, se nós temos um instrumento que nós usamos para estudar, nós temos uma revelação de Deus, e aí que nós vamos chegar, a página 16, ele diz assim, Romanos 1,19, portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus mesmo se manifestou, Ele se revelou. Versículo 1 Coríntios 1,21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, dentro da sabedoria humana, só o ser humano com a sua razão não vai conseguir entender a Deus. Se não é Deus vindo de encontro ao ser humano e se revelando a Ele. Então, esse relacionamento. Né? 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que Deus nos deu gratuitamente. Para que nós conheçamos. Então, Deus se revelou para que o ser humano o conhecesse. E teologia é o estudo de Deus, conhecer a Deus. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é um dos textos, eu acho que mais lindos que a gente pode ver, que descreve essa grandeza de Deus, a limitude do ser humano, né? O quanto o ser humano é pequeno. E aí ele até diz, e quem conheceu a mente do Senhor? Né? Mas é lindo esse hino. Porque dele por ele, né? Porque É muito tremendo. Para ele são todas as coisas. E é somente Bíblia cantada, né? A gente pensa, tem tantos compositores, mas às vezes só pega a Bíblia e canta a Bíblia. Sim, tem uns salmos ali que Meu, são... tem um texto que eu amo. Pera, só deixa eu ver onde é que é. Que tem uma música. Calma. Que eu amo essa música de paixão. É lá em João 14. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, creia de Deus, que também em mim. Nossa, eu amo. Gabriela essa música. Rocha. Nossa, essa Gabriela música é Rocha. linda. As palavras mais lindas, né, a gente encontra na Bíblia, né? Não precisa nem inventar muita coisa, né? Às vezes até a gente inventando acaba estragando Falando um pouco de música, não sei se alguém que segue já ouviu falar do Jonathan Neymer, que é um comediante no YouTube. Ele é amigo pessoal do Wesley Teruel. Sim, mas assim, o que eu acho legal do Jonathan que ele postou esses dias foi justamente isso. Que hoje em dia a igreja está mais preocupada com as versões, traz tudo que acha que tudo é melhor lá nos Estados Unidos e quer traduzir. E aí ele falou, gente, tem inspiração maior que a Bíblia? Vai procurar uma música baseada nas escrituras, que mané versão de Hilson, de nada. Ele fala que hoje em dia tem muito da versão. E vamos virou usar, modinha. Vamos usar esse exemplo no conceito de teologia. Enquanto a gente fica buscando músicas de fora, as músicas, elas trazem teologia, elas trazem um conhecimento de Deus. E que conhecimento de Deus é esse? O escritor de uma música,
ele vai escrever a música dentro de uma forma de entendimento. E a gente pode ver, o pastor Darcy às vezes ele é muito rígido nisso, até alguns ficam meio assim, né? Mas ele passa um crivo nas músicas que são cantadas na igreja. Sim. Por quê? Porque hoje em dia a alma do ser humano está sendo o centro de todas as atenções. Né? Tem aquelas músicas que são muito mais eu, né? O eu fica muito mais evidente do que Cristo, do que Deus. Né? E do que acontece? Fica uma coisa assim tão humanizada, né? Uma música mais humanizada que toca a emoção, ela é carregada de emoção, mas infelizmente ela é vazia de Deus. Mensagem de Justamente. Então hoje em dia a gente tem que cuidar. A música que a gente traz, qual o Qual feedback? mensagem ela está trazendo? Qual é o feedback dessa música? É só para a gente se sentir, né, tal, ter um ápice espiritual, ou ela tem alguma verdade bíblica? Você pode ver que Lutero, grande teólogo, né, ele foi um cara que escreveu muitas músicas. Por quê? Porque a partir do momento que você canta algo, você está aprendendo, você está sendo doutrinado. Você está sendo doutrinado. Uma pergunta: de quem será que Lutero e alguns teólogos e escritores de música tiveram essa ideia? Será que foi ideia deles ou será que na Bíblia em algum lugar a gente já tem algo sobre isso? Os Salmos? Davi, né? Foi um grande escritor musical. Os Salmos, eles ensinam De muito. música. Existe, a gente vai estudar daqui a pouco os livros poéticos, né? E os livros poéticos vão falar justamente sobre os Salmos. E muitos Salmos são doutrinários. É doutrina, é estudo. E, na verdade, Deus ensina muitos cânticos. Né? Um dos cânticos que Deus ensinou, acho que está em Deuteronômio, se eu não me engano, que fala sobre as bênçãos e as maldições. E é a própria música que Deus ensinou para o povo dele, se eu não me engano, Deuteronômio, não vou saber o capítulo, mas ele diz assim, ó: porque meu povo vai se desviar, meu povo vai se inclinar a outros ídolos, Capaz. e ele vai, eu acho que a gente estudou isso na sala de aula, A né? gente estudou. E ensine essa música para as próximas gerações, porque Deus já sabia que o povo ia se desviar, que o povo ia, e aí ele fez disso uma música, e fez o povo aprender essa música para que soubesse que na hora que se fossem se desviar, isso já está profeticamente, você já sabe, ó, se vocês se desviarem a coisa vai ser ruim para vocês. Então já passou a música. Não lembro qual que é o capítulo que a gente viu isso, Deuteronômio, Estou Ok. procurando. Eu também estou procurando. não lembro mais, Advertências. mas é bem no finalzinho. Acho que é o 30. No final. É bem comprida a música que eu lembro. Sei que é interessante essa Mas ideia. ele não estava na leitura a música, que eu lembro não estava. Não, eu só mencionei que faço disso uma música e tal, e que fazer O parte dos Cântico de músicos. Moisés? Não. Não. Esse não é o 30, pastor. Mas o Cântico de Moisés, ele também fala muito, vários cânticos, na verdade assim, sabe? São vários cânticos que nós temos na Bíblia, e quando a gente vai ver os cânticos, ele sempre vai falar de Deus e da história que Deus estava escrevendo. Né? 30. Fala só de bênçãos e maldições, mas eu acho que não é. 28 fala de bênção. Israel ouve o cântico de Deus, certo? 31, 28. 31. Uhum. 28. Vê se é esse. É 31, 28? Não, aí o cântico que Deus deu a Moisés. Capítulo 32. Ah, é o 32. Cântico de Moisés. O cântico que Deus deu a Moisés. Esse aqui, escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Pondo-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Isso é onde? Esse está no Deuteronômio 31, 19. Não, mas vai lá, vê só o capítulo 32. Mas o 31, 19, eu acho que era isso. Ah, mas depois daí, José. no versículo 20, ele começa a falar o que é. Quando eu tiver introduzido meu povo na terra, que manda Isso. leite e mel, não sei o que, males e angústias.
Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. Por aí vai. Enfim, só para a gente saber, né, de que essa questão de doutrina, teologia, doutrina e cântico e música, ela anda lado a lado, tá? Elas andam lado a lado. Só que também a gente vê que se Deus usa essa forma para ensinar os seus princípios e valores, claro que o outro lado também vai fazer a mesma coisa. O que está se cantando muito ultimamente? Não só na igreja. Deixa eu ajeitar aqui, deu uma escorregadinha aqui. O que está se cantando muito ultimamente? Egocentrismo. O egocentrismo, né? Tanto a música secular, né? O eu está muito grande, o eu está exaltado, né? Mas infelizmente esse princípio está entrando dentro da igreja com a roupagem cristã evangélica, né? As pessoas cantam, parece que dentro da igreja, tanto de si quanto as pessoas de fora, né? É triste isso, porque nosso tema deveria estar mais relacionado à divindade sobrenatural de Deus do que somente do nosso eu, né? Muito bem, retornando aqui, teologia na Bíblia. Não temos tudo pronto na Bíblia. Não temos. A resposta pode ser sim ou não. Sim, porque a Bíblia é a nossa principal fonte de teologia e a partir dela devemos fazer teologia. Não, porque a Bíblia precisa ser interpretada e contextualizada aos dias em que vivemos. A Bíblia foi escrita originalmente em outro tempo para outras pessoas de outras culturas há muitos anos atrás. Ainda que a palavra de Deus, composta de verdades eternas que estão além do tempo e cultura, ela precisa ser contextualizada e entendida a partir de nossas realidades, que é bem diferente da realidade dos personagens bíblicos. No entanto, as verdades eternas têm o poder de iluminar nossas vidas neste tempo de grandes desafios. Dessa forma, procuramos encontrar na Bíblia uma interpretação coerente que possa nos ensinar coerentemente a respeito de princípios e ensinamentos que nortearão nossas vidas. Então, a gente tem que entender que este livro, que é a revelação de Deus, ela foi trazida para pessoas dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de um tempo, e nós estamos em outro tempo. O que a Bíblia fala sobre estudo genético, embriologia? O que a Bíblia fala sobre, eu posso dizer, tecnologia, por exemplo, invenções, Facebook. Altas carruagens, né? Oi? Altas carruagens dos egípcios. Tecnologia Então, nós vivemos num mundo hoje que de repente nós temos perguntas hoje que a gente vai ter que encontrar na Bíblia, mas na época da Bíblia não tinha algumas coisas que nós lidamos hoje, né? O aborto, né? Na verdade o aborto também era praticado naquela época, sim, né? Mas hoje a filosofia do aborto ela está muito mascarada, né? Então o que a Bíblia, o que o estudo bíblico, como é que a gente pode trazer essas dúvidas modernas para dentro de um livro escrito há pelo menos 2000 anos atrás, né? Sendo mais próximo, né? O que João escreveu ali. Como é que a gente vai conseguir encontrar respostas para as nossas questões hoje dentro de um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Aí que nos ajuda a teologia. Da gente deixar de lado. Nos ajuda o versículo que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse versículo é bom. Só que quando a gente começa a pensar em coisa prática, né, como é que a gente vai lidar com algumas coisas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, comer comida transgênica. O que a Bíblia fala sobre comida transgênica? Ou a Bíblia não fala sobre alimento transgênico? Será que é bom? Será que não é? Né?
né? Ou genética, por exemplo. Hoje em dia, só para citar uma questão, hoje em dia você pode escolher o sexo de estou falando de gado leiteiro, né? Você consegue colocar um sêmen sexado no útero da vaca. Significa que eu quero que nasça fêmea. E aí você escolhe o sexo antes de você implantar Mas ele é humano também. Já tem isso. Ali de transgenia tem que No fala laboratório cada, você já tem a probabilidade daquele sêmen ser... cada árvore assim, dê fruto segundo sua espécie, né? Tipo assim, ali já é não inventem coisa, é isso que é para dar, né? Assim, já dá de começar a pensar em transgenia, parte aí de... Sim. Mas só para a gente entender, sim. a bateria agora. Então, mas só para a gente entender que às vezes a coisa não é tão simples assim. Não é, porque não... Sabe, Clonagem. clonagem, né? A clonagem agora já deixou de... Não, saiu de moda. É que Mas- assim, é possível. Tipo, imagina, sei lá, fazer um clone humano pra pessoas que. Só pra doar órgãos pra pessoas que precisam de. Não órgãos. está sendo divulgado, porém, isso está sendo muito Deve estar sendo assim. trabalhado em cima disso. Mas assim, e daí, Cada ovelha Dolly. cadê a ética nisso, né? Tipo, você faz um clone humano e daí, sei lá, o crescimento talvez dessa pessoa seja mais acelerado, não sei. Mas tipo, e a consciência dela? Ela vai saber que ela nasceu pra morrer, pra doar órgãos? Tipo, meu, é uma treta ética bem grande. Até onde a ciência ela ajuda ou Pode atrapalha, interferir, porque ela né? salva vidas através da ciência, através do progresso científico, das invenções, eles estão salvando muitas vidas. Mas a que preço? Será que é ético? Né? Será que é correto? O que é a Bíblia? Onde é que a gente vai conseguir alguma orientação bíblica? Eles estão salvando vidas, de repente, criando ratos com orelha nas costas, né? Eu só estou usando um exemplo bem ridículo, né? É mais ou menos isso. Porque eles manipulam geneticamente que faz nascer uma orelha nas costas do rato. É Né? sério isso ou você Sério? Estou falando sério. Tô falando sério. Geneticamente eles manipulam para que o rato nasça, ou porcos Coração do que povo, brilhem né? no escuro, né? Não, eles inventaram porcos que tem cor de neon, que se você apagar a luz ele brilha no escuro. Pra que isso? A Peppa Pig correndo ali na frente. Acho que o Então. coração do porco, acho que ele é Mas- compatível com o humano, né? O coração do porco é compatível. Mas por que? Eles usam algumas veias do próprio organismo do porco para colocar no nosso organismo. Tá, então, só estou usando alguns exemplos que a ciência, às vezes eles brincam com a ciência, mas algumas coisas não são muito úteis. Só que aí a grande pergunta é, até onde isso é biblicamente ou teologicamente correto ou incorreto? E aí que entra a teologia, que faz o quê? Tentar tirar um pouco o óculos, ou tentar colocar a correção certa, para a gente conseguir enxergar na Bíblia respostas para os nossos dias. Porque essas questões não tinham naqueles tempos, essas são as questões hoje. Mas que princípio, agora vamos aos princípios que eram aplicados naquela época, precisam ser resgatados em nosso tempo. A gente tem que tirar, então, aquela roupagem marrom que tira, né, que desfoca a verdade bíblica, porque culturalmente existe um mandamento, tem um mandamento, certo? Agora, debaixo deste mandamento tem um princípio, um valor de preservação da vida. Então, existe um mandamento, e o mandamento ele está pousado sobre uma base, que é preservação da vida. É o princípio, certo? É como se fosse uma casa. Você constrói ela em cima de um fundamento. Então, o princípio é o fundamento. O mandamento em si, ele é a casa. Então, o mandamento ele está baseado num princípio. Aquilo que Jesus falou, ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Né? Então, ouviste que foi dito, não matarás. Tá? Essa é a lei, essa é a casa. Mas qual que é o princípio por debaixo dele? Daí Jesus fala, né? Que até mesmo a tua palavra que você pronuncia de maldição contra alguém,
você está matando aquela pessoa. Então significa que o quê? Que na verdade o princípio o que é? É preservar a vida da outra pessoa. Ou às vezes também tem a questão da gente matar a pessoa no nosso coração. Você matou, você não usou de tirar a própria vida da pessoa, mas você tirou ela da sua vida. Por exemplo, não adulterarás, é a casa. Agora, de onde isso vem? Isso vem de uma mente. Isso vem daqui de dentro. O adultério não acontece, ele está andando na rua, de repente tropeçou e adulterou. Tropeçou na rua e adulterou. Nossa, cara, foi sem querer. Adultério é uma escolha. Só vou terminar essa... Então, isso não acontece assim, pá, cara, não sabia o que ia acontecer, de repente, pá, Ai, traí. tava ali, ó, né? Eu nem vi ali, tinha uma pedra no chão, tropecei nela e caí e adulterei, né? Não, existe o quê? Não adulterarás. Beleza, qual é o princípio que está baseado? No que ele está baseado? Qual é a base disso? Né? Todo aquele que olhar para alguém e na mente já começar a confabular alguma coisa, né? Com olhos a gente já cobiça, pronto, ali é a base. Então, na verdade, o efeito final é o adultério, mas ele começa num processo mental, que é o princípio, certo? Então, aí que está a questão. A gente precisa tirar de cima a cultura, aquilo que foi construído em cima, para a gente ver qual que é o valor, qual é o princípio que aquele mandamento está, no qual ele está baseado. E aí a gente tem que olhar para a Bíblia, com essas nossas questões hoje, e ver aonde a gente tem uma fundação para ter resposta para aquilo, porque a casa hoje ela está muito mais moderna. Mas as casas modernas, elas também precisam de um fundamento seguro, firme. Então a gente vai ter que cavar. De um teto. A gente vai ter que cavar para achar qual é o fundamento na qual aquela casa está baseada. Pode falar. Voltando ali ao matar, só queria tirar uma dúvida. Matar por legítima defesa, pastor. Vamos dizer, hoje, assim, vamos dizer, em relação à Bíblia no Novo Testamento, hoje pra gente, matar em legítima defesa. Tu é culpado daquela morte? O que a Bíblia diz no Novo Testamento? Nós falamos sobre isso naquela outra aula. Eu É, também fiz essa mesma pergunta. É difícil. Aí o pastor falou, o que Jesus falou? Se bater na tua face, ofereça a outra face. Eu sempre digo, gente, a Bíblia ela não foi feita para a pessoa obedecer de uma forma humana. Ela é sobre-humana. Ela é maior do que o ser humano. Porque humanamente, logicamente, a gente diz, o ser humano tem direito a se defender. E tem. E deve se defender. Né? Eu devo defender a minha casa, devo defender a minha família e tal. Mas quando eu olho para a Bíblia e o Sermão do Monte, eu fico assim, num checkmate, eu vou dizer. Tá? Por quê? Porque Jesus diz, né? Se bater na tua face, oferece a outra. Significa que a minha reação ela deve ser diferente do que a reação que ele espera que eu tenha. Porque se eu agir conforme qualquer outro ser humano, se eu agir como qualquer outro ser humano, eu vou estar agindo como um ser humano. Agora, se eu agir como um ser humano espera que eu reaja, mas eu não vou reagir como esse ser humano espera que eu reaja, mas eu vou reagir como um ser divino espera que eu reaja. Aí eu vou ter uma ação divina. É muito mais difícil, porque não é natural. E justamente o que Jesus quer ensinar é que o que Deus quer não é natural. Porque naturalmente, se debanar contra mim e me pedirem a minha capa, como é que é? O casaco dele também é a capa. Alguma coisa assim, né? Tipo, se você dá a parte de cima, você tem que dar a próxima também. Naturalmente não é isso. Naturalmente vou arrancar de volta o que é meu. Não vou deixar tirar. E justamente o que Jesus quer ensinar com todo Mateus 5 a 7
é que a nossa ação ela deve ser diferente do que as pessoas naturais do mundo. Enfim, Pastor, tá vendo? Tá, só. Você já respondeu, mas é só pra confirmar. Se alguém tá te enchendo de porrada, tu fica assim? Não, De assim, boa? vai. Tu não faz nada? Tipo, só aceita. De acordo com Qual que é as circunstâncias de você estar levando porrada? Isso tudo tem que ser analisado. Eu nem entrei nessa questão. Digamos que seja injusto, né? Você vai Aos tentar olhos sair. humanos. Agora, tem vezes que é nada mais além do que a própria reação daquilo que você causou, né? Não, mas Estou sendo perseguido. Mas não falo que a pessoa causou para levar aquela... Não, Mas mas vocês estão me suponhamos. bulinando ultimamente. Não, Demais. se a Rita bater, eu entendo. É porque, né, Depende. foi causado. Digamos que a pessoa tá de boas e o outro, sei lá, tipo, tá com raiva de alguma coisa. Porque acontece muito de. Tipo, sei lá, Na escola. o pai. Não. Né? Uma pessoa, tipo, o pai de alguém tá muito irritado, chega irritado do trabalho e, tipo, por causa dessa irritação no trabalho bate no filho, que não tem nada a ver com a história. Descontar a raiva Exato. da outra pessoa. Daí o filho faz o quê? Tipo, obviamente que nesse momento ele não consegue muito reagir, talvez por causa da idade também, mas, tipo, suponhamos que conseguisse reagir. Porque ele não tem culpa do pai O que filho tá irritado vai- por causa do trabalho. O filho só ele não pode tem correr. nada. Ele Eu não vou pode responder, eu Não vou pode bater responder. no pai. nesse Sabe que o caso, pai e o Eu filho ainda sei. é outro. Um Nesse pai, caso pai é e mãe. fácil. É. Tá, mas Mesmo que o pai e a Mas mãe no estejam caso- errados. Olha só, eu vou responder com a outra pergunta. Vocês estão Aí vendo que é outra vocês estão vendo que esse estudo não é tão fácil. Não. Tá? Mas vou responder com a outra pergunta. Tá? Eu sei que Jesus respondia muitas vezes com outras Isso perguntas. mesmo. Né? O que Jesus fez? Ele foi batido? Apanhou. Ele fez o quê? Ele merecia. Ele era ruim mesmo. Foi justiça. Ele tomou sobre si, ele tomou Ah, sobre, ele tomou sobre, ele- Olha pra frente, eu sei. Não, mas gente, olha só, eu quero diferenciar uma coisa. Dentro do ser humano existe um código de ética que já está lá dentro. Do que é justo, do que é correto, o que está certo. E não é errado isso. A gente tem que zelar pela justiça. Agora, eu vou só concluir o meu pensamento. Se a gente realmente fosse ao fio da linha de ser justo mesmo, se Deus fosse só justiça, haveria todo mundo no inferno. Se Deus fosse só justo, de retribuir segundo a justiça, do que é certo. Ainda bem que ele é gracioso. Só vou concluir essa ideia de Cristo. Por que eu falei isso? E tem um texto que é muito bonitinho, a gente lê, é maravilhoso, né? Tem até música dele, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo na imagem de Deus, na semelhança de Deus, se fez homem. Filipenses capítulo 2, né? A partir do versículo 1, mas principalmente versículo 5 em diante. Em forma de homem, se humilhou, né? Se tornando servo, e morrendo em morte de cruz. Tipo, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, eu acho que principalmente é o 5 em diante, se não me engano, 5 ao 7. Quer que eu leia? Só uma pergunta. Assim, Pode ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso. Então o que acontece? Nosso ser de justiça diz: está errado isso. Está errado isso, não é justo.
E não é justo Jesus ter morrido por mim. Claro que não é. Porque quem deveria ter morrido era eu. Né? Então, existem valores aqui dentro que a gente diz, cara, está errado, isso não é justo, mas é o homem, nós, homens, dizendo, cara, isso é... Né? Eu não estou dizendo agora, então deixa o governo fazer o que ele quer, porque... porque também tem esse outro lado, né, da pessoa achar, não, mas tudo é de Deus, né, então Deus, a gente tem que se humilhar mesmo, né, então tem que aceitar tudo, né, porque já que a gente é para se humilhar, você tem que aceitar o governo do jeito que está, estão roubando, deixa, é esse mundo mesmo, mas estão fazendo não sei o que, deixa, nós somos de outro reino, né? E as pessoas acabam aceitando tudo, certo? Passivamente. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar tudo passivamente. É para a gente lutar pelas coisas justas? Claro que é. Você, em primeiro lugar, tem que ser justo. Eu quero um governo justo. Mesmo que, né, doa quem doer, mas eu quero um governo justo. Não é essa a questão. Mas a partir do momento que eu tenho que fazer justiça com as próprias mãos, aí já sou eu que estou fazendo justiça, mas não estou permitindo que a justiça de Deus aconteça através de mim. Que às vezes eu aceitar a perda, eu vou estar ensinando muito mais do que mostrar que eu estou certo. Estão entendendo? Complexo, né? Não é tão fácil. É muito fácil a gente ler na Bíblia e achar bonitinho, achar legal, né? A pregação do monte, né? Mateus 5 a 7, aquela coisa maravilhosa.